Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. É uma alegria imensa encontrá-lo diante do televisor nesse horário, sintonizado aqui na Século XXI. Você está iniciando conosco o programa Luz da Vida, que vai ao ar toda semana. Obrigado pela sua audiência. Dando continuidade à nossa catequese semanal, sempre a partir da Palavra de Deus, tratando de argumentos relevantes para a minha vida, para a sua vida, para a nossa fé católica, eu hoje tenho uma proposta para lhe fazer. Permanecer diante do televisor até o final do programa para aprofundar um argumento que certamente tem muita aplicação para a sua vida. Eu diria um argumento com o qual nós somos obrigados a conviver, faz parte da nossa vida, integra a nossa aventura aqui na Terra. Do que eu vou tratar? Eu vou tratar de um verbo que, aplicado na Bíblia, seja para Deus, seja para o diabo, e também de um adjetivo do particípio desse verbo, que se aplica também àqueles que ora se relacionam com Deus, ora se colocam como vítimas, ora se colocam como objeto da atenção do diabo. O verbo tirado, digamos assim, da linguagem da intimidade conjugal, mas que, aplicado à ação de Deus e à ação também do diabo, tem um significado surpreendente. Quando o verbo seduzir, que na linguagem entre jovens, entre homem e mulher, entre esposo e esposa, namorados, noivos e noivas, a primeira ideia é que esse verbo é algo de natureza sexual. Fulano seduziu Cicrana, Cicrana seduziu fulano. Do que estamos tratando? Estamos tratando muito provavelmente de uma intimidade que foi crescendo, que foi se avolumando até se tornar, até chegar, até culminar no ato sexual. Por isso, a sedução tem sempre o seu termo na consumação do ato sexual. Quando se chega ao ápice dessa intimidade, na verdade, a sedução visa exatamente a isto. Fulano entrou na intimidade de Cicrana, Cicrana entrou na intimidade de fulano. Todavia, o verbo, por ser exatamente seduzir, não passa na nossa cabeça quando afirmamos ou quando ouvimos tal fato acontecido ou supostamente acontecido. Ninguém imagina a ideia de estupro. Estuprar é uma coisa, seduzir é outra coisa. Qual a diferença entre estuprar e seduzir? O estupro geralmente supõe violência, pelo menos física ou moral, ou psicológica, e geralmente não tem o consentimento dos dois. O estupro, portanto, é algo unilateral quanto ao consentimento. Já a sedução, não. A sedução, um toma a iniciativa, o outro vai permitindo, vai consentindo, não vai colocando resistências. Ou se coloca, toda essa resistência, ela é derrubada, por assim dizer. Por isso, fulano é sedutor. O que significa? Fulano tem um poder, tem uma capacidade de derrubar a resistência de fulana, ou vice-versa, fulana é sedutora. Ela tem a capacidade de invadir a intimidade de alguém, mas com o consentimento dessa pessoa, que pode até colocar alguma resistência, mas depois não resiste. Se se trata verdadeiramente de sedução, há uma participação dos dois lados. A iniciativa de um e o consentimento, ora velado, ora mais explícito, do outro. Esse verbo, seduzir, tanto na Bíblia se aplica a Deus no trato conosco, quanto ao diabo
no trato conosco. A Bíblia chama o diabo de sedutor. Mas há um texto também da Escritura em que um profeta desabafa diante de Deus, aliás, no auge do seu sofrimento, e afirma que Deus o seduziu. Mas o profeta cuida de dizer que ele se deixou seduzir. Sedução da parte de Deus. Ele toma a iniciativa e, sem violar a nossa capacidade de resistência, pede o nosso consentimento e nós consentimos. Todavia, a maneira de um sedutor é que Deus age na nossa vida, sem estuprar, por assim dizer, a nossa inteligência, muito menos a nossa vontade. O diabo também. Não foi dado ao demônio violar a inteligência do homem, muito menos a sua vontade. Foi-lhe permitido tentar. À medida em que a tentação tem da parte do homem o seu consentimento, o diabo então seduz. É nesse sentido que muitas passagens do Antigo e do Novo Testamento utilizam essa expressão sedutor aplicada ao demônio. Também a Escritura, falando da ação dos instrumentos de Satanás, chama-os de sedutores. E ainda, aqueles que se deixam seduzir são chamados de seduzidos. Permitam-me agora, somente para avivar a nossa memória, recordar isto, o tema que estamos a tratar, as duas seduções. Temos que tratar das duas para mostrar com esse verbo que tanto a ação de Deus quanto a ação do diabo na nossa vida não é de massacrar, de violar, de agredir a nossa capacidade de pensar e de decidir. Sempre, seja Deus, seja o seu inimigo, o diabo, vem ao nosso encontro supondo a inviolabilidade da nossa inteligência e da nossa vontade. É verdade que a sedução da parte de Deus é inteiramente diferente da sedução feita pelo diabo, porque Deus é o Criador, o diabo é inimigo de Deus e daquele que eles pretendem seduzir. Deus, ao seduzir o homem, não o seduz como inimigo. Mas vamos aos textos, porque eles são reveladores. O primeiro texto que precisa ser citado, Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Falsos cristos, falsos profetas, instrumentos, portanto, de Satanás, que é o anticristo. Sua ação, sua finalidade, seu estratagema, seu método, o caminho percorrido por eles, a sedução. No caso, o engano, o engodo, o embuste. Lembremos-nos das palavras de Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44. O demônio, quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui está outro sinônimo para o verbo, para a palavra sedução, quando ela é aplicada pelo demônio. O demônio seduz mentindo, para levar o seduzido ao engano, à mentira. Agora, outro texto, aqui são palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo também, ainda no mesmo capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Respondeu-lhes Jesus: cuidai, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, o Cristo, e seduzirão a muitos. Existem aqueles que são enganados e existem aqueles que se deixam enganar. O engano é
a obra-prima de Satanás. Mentiroso, embusteiro, sedutor, enganador. Tudo está intrinsecamente ligado. E aqui, nas palavras de Jesus, no fim dos tempos virão muitos. Portanto, é correto manter na nossa mente que, presentemente, na face da terra, há muito embusteiro, há muito enrolão, sem vergonha, com o perdão da palavra, mas gente astuta, gente com a capacidade incrível de enganar, de trapacear, às vezes até com o evangelho na mão, às vezes até bem embonecado, bem emperequetado. Jesus já fez essa advertência. Seduzirão a muitos. Massa de seduzidos, massa de enganados, massa de ludibriados, massa de manipulados. Próximo texto. Um texto contundente acerca da manifestação do ímpio. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 9 a 10. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Sim, é um verbo muito caro para os apóstolos, para toda a Escritura, um verbo que bem define a tática e também os efeitos da ação de Satanás, seja diretamente ele mesmo, iludindo, enganando, ludibriando, seduzindo, sejam os seus instrumentos. E, finalmente, a 2 Timóteo, capítulo 3, de 12 a 13, pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, sedutores e seduzidos. Impressionante. Fica, portanto, o primeiro bloco que já está acabando, definitivamente consolidado, sobre a compreensão da sedução má, da sedução perversa, da sedução diabólica. O diabo é sedutor, é enganador. Sua sedução sempre supõe o consentimento, a adesão, a não resistência daqueles que acabam se tornando seduzidos. No próximo bloco, trataremos da sedução boa. Deus Todo-Poderoso, o nosso sedutor. E nós, seus seduzidos. Até a próxima.